O Rogério, da Morada do Vale 1, querido Rogério Místico, Rogério Cravo participando do tema 4 do Fale Pouco, mas Fale Tudo de hoje, aqui no Clube do Ouvinte Caiçara. Reencarnação. Somos os mesmos daquela época dos farrapos ou apenas herdeiros daquele povo, Rogério? Uma alma... Ele vai esclarecer. Uma alma não envelhece jamais. Quanto ao nascer em um lugar específico, eu digo, as leis kármicas e as de afinidades juntas nos fazem retornar ao antigo palco. Quando alguém vem de lugares mais distantes... Mas a gente reencarna ou não? As leis biológicas... calma, Magrão, acho que ele vai explicar lá no fim. As leis biológicas e o ambiente mental novo se encarregam de moldar um caráter virgem ao ambiente novo escolhido ou talvez imposto, ok? Parabéns pelo Dia do Radialista. Essa foi a última parte que eu entendi aqui. Parabéns pelo Dia do Radialista. Se nós somos os mesmos naquela época dos farrapos ou apenas herdeiros daquele povo. Magrão. Fã da Nina Hagen também. Se não me engano, ela namorou o Supla. Capaz. E cantou com ele em português algumas partes da música no Rock in Rio. Eles combinam. Linda Menina de Berlim. No Rock in Rio, Linda Menina de Berlim. É verdade, tem tudo a ver. Porque ela é de Berlim, ela é lemoa, né? A Frida. E a música do Supla é Menina de Berlim. Tema 2. Gosto muito dos debates feitos pelos ouvintes que somente existe no teu programa, Uber, ok? Rogério Cravo, da Morada do Vale 1. Que legal. O Rogério, da Morada do Vale 1. Uber, ontem ouvi um programa mais antigo teu. Tu leu algo que o grande Samael, a grande rebelião, a parte era a crua realidade dos fatos. Realmente temos uma água péssima, um ar poluído, e o CFC usado em ar-condicionado ou refrigeradores contém moléculas altamente prejudiciais à camada de ozônio. E os alimentos carregados de conservantes formam uma verdadeira bomba relógio, ok? Rogério, da Morada do Vale 1. E Samael Alveora, eu acho que foi em 77 que ele escreveu esse livro, ele já previa todos esses acontecimentos, inclusive a questão do plâncton marinho. Mas o Rogério diz aqui, geralmente os atores desse tal palco voltam a atuar neles novamente. Um gaúcho verdadeiro, falando da vida. Guardem suas entranhas espirituais, resquícios de um passado que peleias com algumas glórias ou alguma derrota. As portas abertas à reencarnação servem para algo ser concretizado, tanto para algumas pendências quanto para algo qualquer, ok? Aí o Rogério falando sobre a reencarnação, pois será que realmente a gente reencarna e somos os mesmos lá? Estávamos naquela época aqui fazendo o quê? Na época lá da Revolução Farroupilha, enfim, e passando por tudo que passou o nosso mundo. Conosco, como está fazendo o Rogério Cravo, o Rogério, da Morada do Vale 1. Boa tarde a todos. Tema 2. Para mim, ultimamente, nenhuma categoria política está nos representando. Muito pelo contrário. Acho que é o tema 1 esse. Tema 4. Para mim, todo tipo de oração é benéfica. Esteja ela aconselhada na Bíblia ou não, ok? Abraços. Obrigado, Rogério. Grande abraço. O Rogério Místico, da Morada do Vale 1, querido Rogério Cravo. Oberdan, minha mãe desde cedo me ensinou uma oração. Ela não está na Bíblia, mas até hoje nunca a esqueci. Lá vai. Querido Jesus, abençoai eu, as manas, o pai e a mãe. Te amo muito, querido Jesus. Amém. Bem simples, mas pra mim era um mantra. Claro. É um mantra, ok? Rogério, da Morada do Vale 1. Se rezar de coração, com a mente em silêncio. E o Rogério Cravo participando conosco. Ave Maria é um mantra muito poderoso, assim como o famoso ou Abra-te Sésamo, Abracadabra, e até o Amém. São todas elas combinações fonéticas que produzem fortes influências psíquicas, mentais e espirituais benéficas. Também existem combinações maléficas, como as do mal. Um simples exemplo entre tantos, guerra, ok? Rogério, da Morada do Vale. Lá vem a participação da Loreto. Os textos esdrúxulos, infindáveis de certos amigos afinados são lidos com respeito e na íntegra. Deixo meu desprezo à sua atitude e desisto de colaborar nesse programa parcial e repleto de equívocos
que infelizmente ultrapassam palavras. Isso mesmo. Não, calma, né? Encha os ouvidos dos incautos com... Pô, incautos é uma palavra boa. Com Silvios, Rogérios místicos, Samael... Pô, sobrou pro Rogério, cara. E outras tantas legiões de carecas que igualmente devem trocar sua velha giga, que é a única a conter o falso ensinamento do Cristo, ET. Adeus, suas ervas daninhas. Loreto do Cristo. Você tem níveis e níveis aí no caso, mas deixa assim. E o Rogério da Morada do Vale 1 no Torpedo? Tema 3 do Fale Pouco, mas Fale Tudo dessa tarde. Um hábito contínuo pode virar vício. Não só o do álcool ou do fumo são maléficos. Chimarrão, café, jogo, etc., podem também virar num pernicioso vício difícil de largá-lo. Mas o vício mais pernicioso e mortal de todos passa geralmente desapercebido. Ele é o vício de um ego, que é julgado por ele mesmo como o verdadeiro ser. Abandoná-lo é a maior de todas as vitórias já conquistadas, ok? Falou o Rogério, místico da Morada do Vale 1. Rogério sabe, velho. É o Rogério aqui, ó. Um complemento. Geralmente por trás de todo viciado sempre tem um ou mais algozes. Esses sem invólucros de carne ou meios de satisfazer seus vícios usam os de lado de cá, os daqui, para usarem instrumentos e sentirem ainda algo perdido pela perda do contato da matéria. No mundo astral, não existe fábrica de fumo, destilaria, frigorífico. Ok? Fui. Até amanhã. Rogério, Morada do Vale 1. De Rogério para Rogério. Rogério místico, lá da Morada do Vale 1, participando no Torpedo da Caiçara. Boa tarde, amigos das Alegres Tardes. Tema 1. Lula aconselha Dilma e o PT. É melhor perder um ministério do que perder a presidência. E Dilma oferece 5 ministérios ao PMDB. Tu preferes que Dilma renuncie, impeachment ou continue, Rogério? Renúncia ou impeachment? Pra mim, tanto faz, desde que vão logo embora. Aliás, já vão tarde. Tema 2. Bairro ou cidade? Qual o melhor bairro ou cidade da grande Porto Alegre? Pra mim, Gravataí. É uma entre as melhores cidades da grande Porto Alegre. Magrão, Cachoeirinha e Gravataí não são as mesmas cidades, como tu sempre fala, ok? Dando risadas, abraços e a participação do Rogério Cravo. Que o Magrão. O Rogério da Morada do Vale 1 responde ao tema 3. Comportamento. O tempo voa? O tempo está passando mais rápido nos últimos anos ou é impressão nossa? Fala aí, Rogério. Einstein nos deu um exemplo da relatividade do tempo. Mas eu digo, não só o tempo está mudando, a densidade da matéria universal em que vivemos também está mudando gradativamente, tanto que estamos envelhecendo menos e a gravidade também sofre todas as influências. Os recordes vencidos são provas disso. Fora do corpo, o tempo é totalmente diferente do nosso e nos planetas mais afastados também, ok? Rogério da Morada do Vale 1. Obrigado. Valeu. Chegando, tema 4. Papa pede a abolição global da pena de morte. A pena de morte está na Bíblia? O que diz o Rogério místico lá da Morada do Vale 1? Se a pena de morte está na Bíblia ou não, isso não importa. A Terra é, por enquanto, o único planeta que adota eliminar os irmãos que cometem os pecados que talvez nós tenhamos feito. Ela não resolverá problemas de adequação a um bem maior dedicado a... faltou um pedaço do texto aqui da mensagem do Rogério. Daninhas serão tiradas do novo jardim cultivado futuramente, ok? Obrigado, Rogério. Um abraço. O Rogério da Morada do Vale 1 tem muitos algozes que acham, só porque estão em um poder transitório, julgam ter um direito em que Deus jamais os concedeu. Isso é, tirar a vida de alguém, seja quais forem, e que talvez seja menos daninho ainda do que o próprio julgador disso tudo. Deus sabe muito bem o que fazer, apesar de não entendermos os seus ditames, criados todos somente para o nosso próprio bem, ok? Fui, Rogério da Morada do Vale 1. Não vai não. Como não vai não? Só pergunta pro Rogério. E tá, então prender, a gente não pode prender os bandidos também na cadeia, velho.
Estamos tirando ali o direito de ir e vir, a liberdade deles. É uma boa pergunta. Se a gente não pode ter pena de morte, a gente não pode prender. Aqui, ó, Rogério, Magrão, é pra ti, ó. Tirar o direito de ir e vir é uma coisa. Tirar um direito de viver é outra coisa bem diferente, que não deveria ser cometido tanto por nós quanto por eles. Eles, os bandidos, nos tiraram todos os direitos que naturalmente temos. Um enjaulamento é necessário. Não matamos um tigre só porque ele é instintivo. Muitos seres ditos humanos não passaram ainda deste reino animal, ok? Recado do Rogério, Morada do Vale 1. O Rogério da Morada do Vale 1 chegando conosco no Torpedofone da Caiçara. Boa tarde, queridos amigos. Abraço ao Jansen. Obrigado. Tema 1. Para mim não existe um demônio, entre aspas, para alguém fazer qualquer pacto. Isso é mito. Na verdade, quem faz o mal automaticamente alia aos malfeitores invisíveis que só querem o mal e usam muitas celebridades políticas, etc., para propagar o ódio, as desavenças e etc., usando o ego deles como um instrumento disso tudo, ok? Abraços. Obrigado, Rogério. Foi o que eu falei das afinidades, Rogério. O Rogério da Morada do Vale 1 responde ao tema 3 do Fale Pouco, mas Fale Tudo desse sábado, aqui no Clube do Ouvinte Caiçara. Os melhores temas da semana, pessoal. O que é mais difícil de largar, afinal? O cigarro ou a bebida? O hábito está na mente. O hábito está na mente. Um vício está tanto nela quanto no corpo. Na mente, no corpo. Quem perde ele, o corpo, fica com um vício como uma carga a carregar por algum tempo no astral. Os vícios, sejam quais forem, são difíceis de se largar. O ideal é largarmos em corpo, pois fora dele as cobranças da falta da saciedade são centuplicadas, pois o corpo não passa de um biombo um pouco abafador de tudo, ok? Entendi muito aqui mesmo. Rogério da Morada do Vale 1, obrigado. Rogério da Morada do Vale 1, tema 4. Nenhuma oração a algum ser superior é um monólogo. Quem é iluminado não só por uma tradição católica e vive no plano búdico, tem uma certa onisciência em ouvir os seus devotos, mesmo sendo múltiplos. Deus age com eles nessa tal oração. O divino se une à matéria quando existe uma oração e um pedido relevante. Quando uma fé é grande, ela pode até mudar o karma, ok? Fui! Valeu, Rogério. Que tal? Oreigor participando conosco. Oreigor é o Rogério. Rogério da Morada do Vale 1. Oreigor, comandante da nave da Morada do Vale 1, dando risadas lá. Boa tarde a todos. Tema 4, data de nascimento de Nicolas Flamel. Essa eu quero ouvir. Alquimista francês. Bora o cara que entende. Você sabe o que é alquimia? Oreigor, quer dizer, Rogério. Um grande químico e místico também pode ser um alquimista. Certos elementos químicos diferentes, quando combinados corretamente, formam um outro qualquer. O hidrogênio e o oxigênio são elementos diferentes e gasosos, mas quando combinados, formam a água. A fórmula do ouro e do chumbo tem poucas diferenças. Eles estão chegando, ok? Ih, rapaz, é o Rogério Cravo da Morada do Vale 1. O Jorge Benjor falou isso. O Rogério da Morada do Vale 1, César, o tal cientista reportado por ti acertou. Existe o degelo em Marte e a sua superfície é quase plana e com raras elevações, mas a natureza foi sábia, pois criou os canais de Marte naturais, apesar de ter também os artificiais, para distribuírem as águas dos degelos dos polos, ok? Abraços, Rogério da Morada do Vale 1. Olha aí, o povo fala, faltam 9 para 6. Recado do Rogério, aqui. Morada do Vale 1, né? Rogério Gravataí. Goberdan, nada do universo acontece à toa ou sem um motivo divino. A tal lua vermelha, imagem ainda que eu não vi, é algo disso. Os cientistas geralmente desconhecem as razões disso. Se teve realmente naves acompanhando esse processo todo de camarote, como se diz, eles com certeza sabem de algo a mais a respeito disso, ok? Fui. Abraços, Rogério. Opa, me chamou atenção. Pra mim é novidade. Agora o Rogério da Morada do Vale 1 no Torpedo. Benas,
Benas? Tema 4 de ontem. É o tema 4 de ontem, pessoal. Os anjos, como um Jesus, ainda pode reencarnar. Quanto aos arcanjos, eles usam os anjos como um instrumento. Eles, os arcanjos, jamais podem renascer na matéria. Sua incomensidão não permite mais esse contato direto com uma matéria, ok? Abraços, é a opinião do Rogério, da Morada do Vale 1. Filme sobre isso, Cidade dos Anjos, com Nicolas Cage. Interessante. Meg Ryan. A gente está trazendo assim um tema livre sobre política. Fale o que quiser sobre política. Rogério, hoje o Paulo Josué falou algo parecido com o que eu disse alguns dias atrás. Ele falou que a nossa política está igual um caminhão descendo ladeira abaixo, sem motorista e sem freios também. E eu disse que estamos mergulhando de cabeça a um caos total. Só alguns poucos pressentem, acho que é isso que dizer, pressentem isso, ok? Obrigado. É a opinião do querido Rogério da Morada do Vale 1 no tema 1 de hoje, do Fale Pouco, mas Fale Tudo, aqui da Caiçara. O Rogério da Morada do Vale 1, trilha do ouvinte, hein? Não é o tema de hoje, mas os arcanjos, bom, ele gostou do tema de ontem, ele nunca esquece os anjos. Os arcanjos são uma espécie de transformadores, abaixadores da grande energia divina. Eles incorporam em si um grande abaixamento sideral. O Sol é o centro de um ser. Essa trilha ficou tudo... Olha, caiu perfeitamente com a opinião do Rogério. O Sol é o centro de um ser, ou seja, o Cristo solar, sob a jurisdicência, gostei dessa palavra aqui, de um arcanjo maior, o arcanjo constelar, e sobre um controle, cheio de queimado, do arcanjo galaxial. Meu Deus, esse controle todo vai nas mãos, é verdade, vai nas mãos do grande e infinito Deus, ok? Fui! Rogério da Morada do Vale 1. Essa parte do fui aqui, foi mesmo. Rogério da Morada do Vale 1 responde ao tema 3, que está em pauta no Fale Pouco, mas Fale Tudo, desta tarde aqui na Rádio Caiçara. Fidelidade masculina. Para que o homem seja fiel, é mais importante a beleza ou a forma com que a mulher o trata? O que diz o Rogério? A fidelidade de um homem ou de uma mulher depende muito mais de um bom caráter do que uma beleza da pessoa escolhida, ou de um bom ou não tratamento dedicado a nós por parte da pessoa que a gente escolheu conviver. Não devemos fazer aquilo que não gostaríamos que fossem feitos pra gente, ok? Abraços, Rogério da Morada do Vale 1. Mas, Rogério, aí sim é muito pouco tu encontrar pessoas que tem, mesmo que seja maltratado, por exemplo, se mantenha fiel. Que pense isso, não devemos fazer pro outro aquilo que não fazer pra mim. Aí são raras pessoas, raríssimas. O Rogério da Morada do Vale 1 responde ao tema 3 ainda. Fala, Rogério. O Berdan, é relevante tua pergunta. Do que? Veja um exemplo. Gisele Bündchen, ela é bonita, rica e foi traída pelo marido. Muito bem observado. Joelma do Calypso é outro exemplo. Peraí. O homem tem um instinto de caçador e conquistador. Isso é algo instintivo do homem, desde a época das cavernas. Quer dizer que seja certo. O homem deve se abster e vencer esse tal instinto, ok? Rogério da Morada do Vale 1. Aí sim, Agora claro. eu não entendi. Quem se traiu? Foi a Joelma ou foi o Chimbinha que traiu? Não, mas o caso da Gisele Bündchen é um exemplo muito bom, porque ela é considerada uma das mulheres mais lindas do mundo, não sei o quê, mas é considerada, um consenso. E aí, o marido, pronto, vai que de repente uma mais feia, ou feia, digamos assim, fosse comparar com a grande modelo e tal, quer dizer, de repente não quer dizer beleza nesse caso. Aqui, ó. Oi, Oberdan, Lavínia foi para o banho e levou o rádio para o Oberdan. O que houve no Carandiru foi para mim um infeliz atropelo trocado os pés pelas mãos. Se no Brasil o sistema carcerário fosse mais evoluído, aquilo não seria feito. Houve algumas injustiças, sim, mas a maioria hoje pode até julgar que isso foi correto. É compreensível.
Isso hoje em dia, pois os bandidos de agora têm muito mais regalias que os de antes, diz o Rogério Cravo. Tem esse detalhe aí, né? Esse detalhe. O Rogério da Morada do Vale 1 responde ao tema 4 de hoje. Existe alquimia e alquimia. Existe alquimia e alquimia. A verdadeira alquimia tem que ser de dentro para fora. A maior delas é a transmutação espiritual do ser atual em transformá-lo no anjo que adormece e se esconde em nós. Uma matéria transmutada é falsa, pois não é mexido em nada na contraparte dela que existe por detrás. Um chumbo continua ainda sendo chumbo, apesar de parecer ser um verdadeiro ouro, ok? Rogério da Morada do Vale 1. Matou a pau, velho. O Rogério da Morada do Vale 1 responde ao tema 2, dia da secretária. Uma secretária, para mim, tem que ter uma série de qualidades: seriedade, empatia, capacidade e uma pitada de bom humor sadio, e se esquivar de supostas cantadas. Tema 3. Um bom churrasco é feito em fogo cruzado de lenha, o espeto de pé no meio deles, 4 porções de fogos nessa técnica, não é preciso virá-los, sal grosso e o tempo devido para o gosto de cada um em comê-lo, ok? Rogério Cravo, Rogério Místico da Morada do Vale 1 participando. Agora sim, o Rogério Cravo lá da Morada do Vale 1. O Bernante, pergunto, aonde está o brio desses caras de pau políticos desgovernantes atuais? Não lhes caíram ainda as suas fichas? O povo quase que unanimemente pede o fim deles. Fico boquiaberto com tamanha falta de bom senso e tantas mentiras faladas. Fora Dilma, fora Lula, fora PT. Nos deixem em paz e tentarmos sermos felizes ainda. E talvez sermos bem melhor governados, ok? Rogério da Morada do Vale 1. É verdade, mas o povo tem que se organizar, essa que é a grande verdade. E não é com esses movimentos sociais, porque esses movimentos sociais não representam o povo. Só um comentário meu. É o Rogério da Morada do Vale 1. Marte, nosso bom vizinho, logo nos ensinará a nos protegermos com eficácia de algum atropelo clima. Faltou um pedaço do texto aqui. Climático? Acho que é. Boa antecedência. Teremos irmãos inteligentes, elevados e dedicados a nosso favor em prol de uma ajuda altamente humanitária e sem precedentes na história terrena. Bom fim de a todos, ok? Fui, Rogério da Morada do Vale 1. Nunca antes esse país eu vi isso, cara. Rogério Morada do Vale 1. Só um complemento do tema 4. Jesus foi um verdadeiro, autêntico mestre na arte da alquimia. Olha só, hein? Jesus era alquimista. Ele, além de transmutar ou multiplicar, também transmutava uma alma por dentro, desde que ela estivesse acessível a isso. Era só uma questão de fé a ele, ok? Agora fui mesmo. Rogério. O Rogério da Morada do Vale 1, Rogério MV1 chegando na área aqui no Clube do Ouvinte. Boa tarde a todos, abraços ao Nico e ao Luiz Roberto. Obrigado, Ô Berdan, tu não foi tão homenageado à toa. Isso tudo mostra o apreço que todos nós temos por ti. Depois tu poderá ouvir com calma tudo que foi dito ontem pela turma que gosta de ti. Isso é bom. O DVD já está pronto, ok? Abraços, Rogério da Morada do Vale. Vai estar presente, hein? Ao Rogério. Rogério, especialista em gravações. Aliás, tu quiser gravações aí, procure Rogério MV1 Produções. O Rogério Místico o Rogério Místico é gremista, é meu amigo, mas isso não impede de eu não concordar com o que ele fala. É diferente. Tá seguindo aqui o programa? Deixa eu ver, o Rogério Cravo, o Rogério Místico da Morada do Vale 1. Eu sei o time de todos. Olha só, declaração fortíssima. Ele diz que sabe o time de todos. Faço também quadros do Inter e do Grêmio. Já dei eles para todos da rádio. Muito bonito. Eu sei. E caixinhas eletrônicas, modificação. Mas é segredo, ok? Ok, Rogério, isso mesmo, meu amigo, segredo. Grande abraço pra ti, obrigado pelo carinho. Rogério Cravo, querido Rogério Místico lá da Morada do Vale 1. O Nico demonstra uma inteligência sadia
acreditando em vidas passadas e outros planetas. Tema 4. Tema 4 do Fale Pouco, mas Vale Tudo. A mediunidade autêntica é o que nos resta no momento atual para um contato com o invisível. Não estamos tão separados assim do mundo astral como julgamos. Antes da humanidade ter um contato direto com ele, é usada essa ferramenta. A psicografia é algo provisório antes desse contato com o todo, ok? É o Rogério da Morada do Vale 1. Bom, então nós temos que... Pode mexer com esse gato aí, Magrão. Cláudio do Harmonia. Fala, Cláudio. Olá, pessoal. Rogério. Ih, rapaz. Recado direto pro Rogério da Morada do Vale 1, o Rogério MV1. O Rogério faz quadros? Tipo aqueles que tem fios de cobre trabalhado em volta? Faz. Que eu saiba, faz. Ô, Rogério, tu morou lá na Harmonia em 96? E tinha rádio PX? Não entendi muito bem aqui o Cláudio do Harmonia mandando esse recado pro Rogério da Morada do Vale 1, se ele morou na Harmonia em 96 e se tinha um rádio PX. Obrigado, meu amigo. Grande abraço. Tinha um rádio recarregável, velho. Olá.